e podendo ministrar a palavra do Senhor e adorar e a servir a Deus junto com vocês. É muito bom poder participar das manifestações do Espírito Santo naquilo que Ele faz. Ele é tremendo, tremendo mesmo. E pastora Fabiana, lembrando um pouco do nosso testemunho, quando Deus nos levou para a cidade de Itu, nos faz reconhecer, né? Eu estava lembrando que quando Deus foi tirar o povo do Egito, né, da escravidão do Egito, para conduzir eles à terra prometida, Deus fez eles matarem um cordeiro e cozinhar esse cordeiro com ervas amargas, né, com raízes amargas, para ficar um sabor forte. E perguntar, mas por que tem que ser com raízes amargas? Para que quando você chegar na terra, você lembrar de onde Deus te tirou. Glória a Deus. E às vezes a gente passa alguns momentos de dificuldades, de amargura, de sofrimento, mas hoje já foi liberada uma palavra poderosa aí, né? Eu quero que você adore a Deus junto comigo e sem perca de tempo. Sou grato ao Pedro pelo convite, né? Pedro, obrigado por essa honra. É uma honra, né? Poder ministrar em casa, né? E é uma bênção do Senhor. Obrigado mesmo por confiar o altar, porque é uma responsabilidade muito grande. Mesmo depois de 30 anos ministrando a palavra do Senhor, sempre é uma honra. Sempre é uma honra poder subir no altar. É uma responsabilidade, é um compromisso, é algo que é novo para mim. Todas as vezes que eu subo aqui, não é aquela coisa assim, eu já sei, vai ser fácil. Não, é algo novo, sempre é algo novo dos céus. Eu sempre busco o Senhor por novidade dos céus, tanto para mim quanto para a igreja, no sentido que é a mensagem. Amém? Abra sua Bíblia comigo, 2 Samuel. Eu amo essa palavra, e o Senhor me revelou ela quarta-feira no culto, no momento do louvor, e capítulo 5, aleluia, glória a Deus, versículo 17, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17, eu quero compartilhar aquilo que os céus têm nos revelado através dessa palavra, aleluia. Diz assim a palavra, vamos acompanhar aqui no telão, acho que todos conseguem, é a mesma tradução que a minha. Quando os filisteus souberam que Davi havia sido ungido rei sobre Israel, subiram todos em busca dele. Assim que tomou conhecimento dessas notícias, Davi desceu à fortaleza. Os filisteus chegaram e se acamparam num vale de Refaim, e então Davi consultou o Senhor. Devo atacar os filisteus? Uma pergunta. Indagou ele, tu os entregarás nas minhas mãos? Uma segunda pergunta. E o Senhor, Yahvé, respondeu a Davi, ataca. Olha isso, ataca. Certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. A segunda afirmação. E em seguida Davi se dirigiu à cidade de Baal-Perazim, e ali os venceu, e Davi declarou, assim como as águas avassaladoras de uma enchente abrem os seus caminhos, pelas minhas mãos, o Senhor, ou Yahvé, derrubou as fortalezas dos meus inimigos e destruiu diante dos meus olhos. Então o lugar daquela batalha passou a ser chamada de Baal-Perazim, o Senhor que rompe obstáculos. Olha isso, o Senhor que rompe. Aleluia. Continua para mim os versículos, por favor. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos, ali Davi e seus soldados os apanharam. E os filisteus subiram novamente, se espalharam pelo mesmo vale. Olha isso. Então Davi consultou o Senhor de novo. Pela segunda vez Davi desce à fortaleza e consulta o Senhor. E o Senhor lhe respondeu, não os ataque. A primeira resposta era, ataca. A segunda é, não os ataque, pela frente. Mas dá a volta pela sua retaguarda e aproxima-te deles em frente às amoreiras. Olha isso, que maravilhoso. Quando ouvires um ruído de passo na copa das amoreiras,
sai rapidamente, pois será esse o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir os exércitos dos filisteus. Amém? Pode aplaudir ao Senhor, por favor. Eu amo essa palavra porque ela traz um sentido tão diferente, tão maravilhoso, e nos traz várias mensagens. Aqui, os filisteus havia conhecido que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, e eles decidiram atacar a fortaleza. Só para você entender um pouquinho, Davi já era rei, mas ele não era rei de Israel, ele era rei de Judá. Ele reinou sobre Judá 6 anos, e nesses 6 anos de Judá, que ele reinou em Judá, ele venceu várias batalhas. Agora, se você for ler os versículos acima, a Bíblia diz que Davi decide atacar os jebuseus, que é essa fortaleza onde ele está agora. Ele decide atacar os jebuseus, e quando ele decide atacar os jebuseus, que é em Jerusalém, ele era rei de Judá, ele não era rei de Israel e Jerusalém, e como rei de Judá, ele decidiu conquistar Jerusalém. Jerusalém pertencia aos jebuseus, eles dominavam a fortaleza. Agora a Bíblia diz que ele resolve atacar Jerusalém, para tomar a cidade fortificada, e a Bíblia diz que Davi foi com os seus exércitos e se acampou para atacar. E quando os jebuseus souberam que Davi iria atacar, os homens da cidade diziam a Davi: olha, vou te falar uma coisa, Davi, os cegos, os aleijados e os mancos te vencerão, porque aquela cidade é inexpurgável, ou ela é impenetrável, ninguém penetra nessa cidade. Para você entender um pouquinho a história, quando Canaã foi ser conquistada, os jebuseus eram uma das 7 tribos que moravam em Canaã. Quando caiu a muralha de Jericó, Josué conquistou Canaã. Não sei se você sabia, mas Jebus, que é a cidade dos jebuseus, não foi conquistada por Josué. Foi conquistada parte da cidade, Pedro, mas a fortaleza dos jebuseus, ela não foi conquistada, porque era uma fortaleza impenetrável. Nem Josué, debaixo de uma palavra profética, conseguiu conquistar Jebuseu. Conquistaram ali metade, mas a fortaleza total eles não conseguiram entrar. Agora passa-se o tempo dessa conquista, os jebuseus continuam dominando. Agora Jebus tem o nome de Jerusalém, e eles continuam dominando. Quando Davi decide agora expandir o seu reinado, não serei mais rei só de Judá, agora eu quero ser rei de todo Israel, porque eu carrego uma promessa, então eu vou invadir Jerusalém. Agora vem a notícia: olha, Davi desiste, porque os cegos, os aleijados e os mancos daquela cidade te vencem, você não penetra naquela cidade. Davi, cheio do Espírito Santo do Senhor, prepara os homens de guerra, invade a fortaleza. Olha isso, invade a fortaleza e declara: o Senhor me usou como águas avassaladoras, que rompe barreiras, e eu não fui impedido. Amém? Está entendendo até aqui? A Bíblia diz que Davi conquista Jerusalém, agora ele se torna rei de todo Israel, não só de Judá, ele se torna rei de todo Israel. E a Bíblia diz que essa cidade já era uma cidade fortificada, mas ainda pela conquista, os reis enviam madeiras, carpinteiros, materiais, e ele começa a construir casas, e a cidade fica ainda mais fortificada. Diga, ainda mais fortificada. Uma fortaleza que já era impenetrável, agora então, depois dessa reforma que Davi havia feito, ela se torna ainda mais impenetrável. Mas um ponto interessante disso é entender que quando os filisteus, que também eram guerreiros formidáveis, detalhe, guerreiros que tinham gigantes com eles, tem a notícia que Davi se tornou rei, eles falam: não, agora nós vamos lá e vamos derrotar esse Davi.
se acampam ali no vale de Refaim. Pensa comigo. Você vai entender, Davi ele está numa cidade totalmente fortificada, restaurada, já era impenetrável, mas ele conseguiu. Dá uma pausa aqui, Deus está falando para alguém, não é impossível, viu? O Deus do impossível está neste lugar. O Deus do impossível te fez uma promessa, aleluia, e essa promessa foi baseada no poder dele, não naquilo que você é capaz. Aleluia. Por mais que às vezes as notícias vêm dizendo, você não vai conseguir, ou não vai dar certo, eu quero declarar que isso é mentira do diabo, porque a minha Bíblia, a palavra que nós estamos sendo direcionado, diz que Deus vai te usar como águas avassaladoras. Você vai romper barreira, quem crê diga amém. Está preparado para romper essas barreiras hoje, debaixo dessa palavra? Aleluia. Agora os filisteus se acampam no vale de Refaim, e Davi vê os filisteus ali, ele poderia pensar assim, eu tenho o Senhor comigo, tenho os melhores homens de guerra, até agora não perdi nenhuma batalha. O que é os filisteus? Estou na minha cidade fortificada, que agora é uma cidade impenetrável, tenho segurança. Não poderia pensar assim? Mas não, sabe o que a Bíblia diz que ele fez? Quando ele soube que os filisteus estavam acampados ao redor, ele desceu à fortaleza. A fortaleza é o lugar onde o rei fica ali protegido e guardado. Ele fez o que, igreja? Desceu à fortaleza? Não, ele orou ao Senhor. Ele desceu à fortaleza e ele foi orar ao Senhor. Senhor, posso atacá-los? Porque Davi entendia que esse poder que ele tinha de vencer, de transpor barreiras, de vencer qualquer situação, não provinha dele mesmo, era do Senhor. Por mais que ele estava numa cidade agora impenetrável, restaurada, reformada, ninguém podia entrar, mas ele disse, não, mesmo que seja um só homem, se eu não for na força do Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não os vencerei. Então eu preciso, ele tinha essa consciência, eu tenho a necessidade de ser direcionado pelo Senhor. Deus está dizendo para alguém aqui, aleluia, tem faltado talvez essa busca, esse relacionamento, essa intimidade, talvez por isso, aleluia, que não tem dado certo, as coisas têm caminhado por um caminho diferente daquilo que você tem buscado, mas diz o Senhor, se hoje voltares e desceres ao lugar da fortaleza, onde eu encontro, aleluia, e me buscardes de todo o vosso coração, eu vou te dar direcionamento, aleluia, eu vou te dar direcionamento, melhor que direcionamento, eu vou te dar ânimo, aleluia, eu vou te dar coragem. Era porque Davi tinha essa coragem, porque ele tinha o Senhor com ele, não provinha dele mesmo. Davi poderia muito bem não ter feito nada, só dizer aos seus homens, vamos, venceremos com certeza, mas não, ele disse, não, eu não posso ir, se o Senhor não for comigo, eu não irei. Nem que eu fique aqui dentro dessa fortaleza, se o Senhor não for comigo, eu não irei. Ele foi consultar ao Senhor, e Deus disse o que para ele? Ataca, eu os entregarei na sua mão. A primeira ordem foi, ataca de frente, vai direto, dá no peito, vai logo de frente, vai direto, bate de frente com ele, porque eu os entreguei nas suas mãos. Diz o Senhor para alguém aqui hoje, aleluia, e já foi dito no começo, eu não te dei um espírito de covardia, eu não te dei um espírito de medo, eu não te dei um espírito de fraqueza, mas sim um espírito de poder, e um espírito de coragem, e diz o Senhor para alguém, levanta e ataca, porque o Senhor entregou nas tuas mãos esse negócio, não é para você ter medo, até agora você recuou, aleluia, até agora você se preocupou,
quebrou a cabeça, tentou aqui, ali, de lá, e não veio, não aconteceu, porque os homens falham, que nem foi dito aqui. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas aqueles que estão aqui hoje adorando o Senhor, fazem menção do nome desse Deus. Diz o Senhor: vai, ataca, porque eu os entregarei nas suas mãos. Preste atenção na diferença. Eu os entreguei nas suas mãos. Eu os entreguei nas suas mãos. Davi foi, atacou, venceu. E os filisteus, eles tinham uma mania de quando eles fossem atacar ou guerrear, eles levavam os seus deuses, porque eles acreditavam que os deuses dele os protegeriam. E a história conta que quando Davi venceu, eles abandonaram os deuses dele e fugiram. Aleluia. Quero dizer para você, em nome de Jesus, não importa o quem, como se levantou, aleluia, contra a tua vida, porque o Senhor já está de pé, guerreando por você, aleluia, e declara uma vitória sobre essa situação. Eu não sei qual é hoje a situação que você vem aqui, talvez preocupado. Diz o Senhor: sobre essa situação, eu serei contigo, entregarei na tua mão, não temas, levanta-te, vai e faz, o Senhor te direcionará. Davi levantou e foi, porque ele consultou o Senhor, ele se relacionava com Deus, ele não perdia tempo com outras coisas, porque ele amava o Senhor e falava: não, vale mais estar na casa do Senhor do que em qualquer outro lugar. Eu não posso perder tempo. A estratégia do diabo é fazer com que você perca tempo. A estratégia do inimigo é fazer com que você sinta prazeres em outras coisas. E o salmista Davi diz: o meu prazer está na tua lei, e na tua lei eu medito de dia e de noite. Aleluia. Não sei onde você tem colocado o teu coração, não sei aonde você tem colocado a sua fortaleza. Se não é no Senhor, eu sinto em declarar que haverá uma derrota. Mas se hoje você deixou as suas forças de lado, e aquilo que você confia de lado, e passou a acreditar no poder de Deus, eu quero declarar: o Senhor é contigo, e você é mais do que vencedor. Deus manda declarar aqui: socorro e livramento vem da parte do Senhor, de qualquer lugar, não se preocupe com isso. Aleluia. Ele é criador do céu e da terra. Deus te chamou para o extraordinário, e você está vivendo o ordinário porque você quer. Deus te capacitou com uma unção do Espírito dele, e você está vivendo o ordinário, o básico, porque você quer. Davi era tão cheio de Deus que mesmo antes do óleo de Samuel descer na cabeça dele, ele era tão cheio de Deus que ele derrotava leão, ele derrotava urso para cuidar de suas ovelhas. A unção do Espírito que pairava sobre ele o capacitava para viver extraordinário. Porque conhecer o Senhor e amar o Senhor não tem como viver uma vida normal. Não dá, Pedro, para viver uma vida normal. Vejamos Pedro e João, iletrados, ignorantes, mas quando aquele homem paralítico andou e se levantou, todo mundo dizia: realmente eles andaram com Jesus. E não tem como viver coisas simples nessa terra. Nós enfrentamos uma situação lá em Itu um tempo, mas é porque o extraordinário tinha que acontecer. Para mim viver a palavra que diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, eu tive que passar um processo, passei o processo, estou vivendo o extraordinário de Deus. E Davi entendia isso: sem ele eu não posso, sem ele não dá. Então eu quero que você tenha essa consciência hoje que sem ele não dá.
Qual tem sido o seu caminho? Quais têm sido as suas escolhas? A quem você escolhe servir? Você já não tem prova suficiente, não? Aleluia! Ou será que Deus precisa mostrar mais alguma coisa para você acreditar? Se posiciona. Talvez você diz: a minha conta bancária é a minha segurança. Aconteceu comigo um tempo, eu não lembro a época, que a minha agenda estava, graças a Deus, uns 2 meses completa, todos os dias. E eu ia lá, abria a agenda e falava: olha, estou tranquilo, olha a minha agenda. Pedro, quando eu falei estou tranquilo que minha agenda está cheia, em 2 dias, a minha agenda que estava completa, ela foi esvaziada. Cliente cancelando, cliente cancelando, cliente cancelando, cliente cancelando, cliente cancelando. E eu fui ficando desesperado. E fui orar ao Senhor. Falei: Senhor, o que está acontecendo? E Deus falou comigo: você tem confiado na força do seu braço. Eu vou te provar que não é na força do seu braço. Você não depende da sua agenda. Você não depende da sua capacidade. Quando você aprender a depender de mim, aleluia. E se eu falar para você que foi extremamente abençoado, sem agenda, está cheia. Então quando você confia no Senhor, obrigado, filha. Quando você confia no Senhor, quando você entrega, você fala: não quero ser simples. O simples não é para mim. E quando eu falo de simples, eu não falo em ser arrogante, em se tornar arrogante. É viver o extraordinário. Sabe aquela coisa que as pessoas vão olhar para você e falar: não, só poderia ter sido Deus. Não, esses homens realmente estavam com Jesus, porque eles não sabem nem falar, está operando essas coisas maravilhosas. Jesus estava com eles. Deus te convida hoje a sair dessa monotonia. Deus está, preste atenção, Davi foi para a sua zona de conforto, na sua fortaleza, orar ao Senhor. Ele poderia ter ido para o quarto, Pedro. Ele poderia ter ido para o altar onde ele levantou. Não, mas ele foi na sua fortaleza, onde era a zona de conforto dele, e ali ele foi declarar: Deus, eu estou aqui protegido, mas nada disso adianta, se o Senhor não estiver comigo. Eu estou aqui guardado, eu tenho homens de guerra à minha disposição, eu sei das minhas capacidades, mas se o Senhor não estiver comigo, eu não sou, eu não tenho, eu não posso e eu não irei. Deus está mandando alguém declarar a dependência dele aqui. Talvez você está aí estabilizado, confortável, mas Deus está dizendo: é nesse seu conforto que eu vou aparecer e vou chacoalhar a tua vida e vou mostrar de quem você precisa. Quem crê, aplauda Jesus. Ele poderia muito bem só ir, mas ele disse: não. E o Senhor disse: vai e ataca, eu os entregarei nas suas mãos. Venceu os filisteus. Os filisteus abandonam os deuses. Vou falar uma coisa aqui, e é profético, isso é para quem crê. Aleluia. Seu inimigo veio por um caminho, mas a palavra em Deuteronômio 28 diz que por 7 caminhos ele correrá. Ele veio por um, mas ele vai achar 7 para fugir. Aleluia, porque aquele que está contigo, aleluia, ele é chamado de Senhor dos Exércitos. Talvez algo se levantou e quis colocar medo no teu coração, porque a estratégia do diabo é isso, é usar as mesmas estratégias de guerra. Os filisteus dizem: vamos cercar a cidade, vamos chegar no vale de Refaim e vamos fazer barulho.
Vamos mostrar que somos exército poderoso. Vamos mostrar para ele que somos os filisteus, somos fortes. E o inimigo quer fazer isso, quer fazer barulho, quer colocar medo, quer colocar loucura, quer que você entre em desespero, quer que você saia correndo. E diz o Senhor: não, você não vai se desesperar, você não vai correr, a não ser para a minha presença e buscar o meu nome, porque eu vou mostrar quem eu sou na tua vida. Aleluia. Às vezes alguém se levanta contra nós, e quando alguém se levanta contra nós, a gente fica tão, talvez, irritado com essa situação, né? Desconfortável. Daí a gente procura 1, 2, 3, 4, até 5 pessoas para falar: tá vendo fulano? Se levantou. Tá vendo ciclano? Eu estendi a mão, agora fez isso. Agora, né, aquele que me abraçava, me apunha. Você sai procurando um ou outro. Você está triste? Vai para o Senhor. Está com medo? Vai para o Senhor. Aleluia. Não sabe o que fazer? Vai para o Senhor, vai para a fortaleza. Vamos mudar? Vai para a fortaleza. Aleluia. Ah, você está irado, está com ódio? Vai para a fortaleza, porque ali o Senhor te direcionará. Aí o meu coração não consegue. Vai para a fortaleza, vai para os pés do Senhor. Aleluia. Que o teu reino venha sobre nós, que o teu domínio, que o seu senhorio, que o teu governo venha sobre nós. Não sou eu quem vivo. Quem que vive em mim? Quem que vive em mim? Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Foi o que Paulo disse. Davi entendeu isso. Paulo entendeu isso. João entendeu isso. Pedro entendeu isso na segunda pesca maravilhosa, porque na primeira ainda ele estava meio arrogantão, né? Mas na segunda, quando ele viu o Senhor, ele nem se preocupou, ele pulou no mar e saiu correndo ao encontro. Quando você entende que não é sobre você, é sobre Ele, você muda os seus pensamentos, você muda a sua atitude. A sua coroa não é mais importante que o seu Deus. Davi entendia isso, Pedro. A minha coroa, o meu trono, não é mais importante que o meu Deus. A minha coroa não pode dominar minha mente e o meu coração, mas o Senhor. Eu tenho que meditar, eu tenho que buscar, eu tenho que estar na casa do Senhor, para que eu não seja corrompido por aquilo que a coroa pode me oferecer. Pense nisso, se não é estratégia de Satanás. Satanás chega para o Senhor Jesus no pináculo do templo e mostra tudo e diz: se me servires e me adorares, todo este reino eu te darei. Falar uma coisa para você: se você veio aqui buscando uma necessidade, eu sinto te falar que corre o risco de você no caminho perecer, porque o diabo também supre necessidade. Como assim, pastor? Que loucura é essa? Você está dizendo no altar. Eu vou provar. Na provação do deserto, o diabo ofereceu o que para Jesus? Pão. Não ofereceu pão, ele falou: transforma essa pedra em pão, né? Pula daqui, lança-te, não vai te guardar. Mostrou tudo e disse: olha, eu te dou tudo isso é que eu te ofereço, ó, te dou. O diabo poderia oferecer, e pode te oferecer. Eu vou te falar uma coisa: tem te oferecido. E essa coroa que ele tem te oferecido? Misericórdia? Não. Você vai olhar para essa sua coroa. Vou falar, posso ser mais ousado e dizer que a coroa dessa geração é o status, Pedro? A coroa dessa geração é o status. O trono dessa geração é o status. É mídia. É parecer o que não é. É ser o que não pode ser. É influenciar pessoas com mentiras.
E pior, nos deixamos ser influenciados naquilo que é mostrado, naquilo que é falado, acreditamos, e às vezes não somos capazes de acreditar naquilo que a Bíblia diz. Diz o Senhor hoje: não deixe essa coroa roubar o lugar do Senhor na tua vida. Deus está falando para alguém aqui, e guarde isso, escreve isso na tábua do teu coração. Aleluia, Deus está falando: eu vou tomar o meu lugar na sua vida. Eu vou destruir fortalezas que foram levantadas no teu coração, e eu vou tomar o lugar. Eu vou tomar o meu lugar na tua vida. Mas vou tomar. E você não vai poder resistir, porque eu sou o Senhor. Aleluia. Ou melhor, Ele não é o Senhor, Ele é o teu Senhor. Agora Davi pegou os ídolos dos filisteus. Depois de ter vencido, o lugar que era chamado Refaim mudou de nome, né? Ele não era mais ali Refaim, o vale da guerra ali, era um outro nome. Deixa eu achar o versículo aqui, que eu falei tantas coisas. Acha para mim o versículo, aqui, achei, peraí. Versículo 20, apanhei para mim, 5:20. E em seguida Davi se dirigiu à cidade de Baal-Perazim, ali os venceu e declarou: assim como as águas avassaladoras de uma enchente abrem o seu caminho, pelas minhas mãos, e Yahvé derrubou as fortalezas. Preste atenção aqui, o Senhor disse o que para ele? Ataca-os. Ele foi de frente, e depois ele declarou: pelas minhas mãos, o Senhor os entregou nas minhas, e ele disse: pelas minhas mãos, Davi está falando das mãos dele, pelas minhas mãos, e Yahvé derrubou as fortalezas dos meus inimigos. Quer dizer, Deus usou as mãos de Davi para derrubar as fortalezas inimigas. Deus está usando as tuas mãos para romper fortalezas inimigas. E às vezes essas fortalezas inimigas não são visíveis, são invisíveis. E nós temos que ter a arma certa para guerrear contra cada tipo de inimigo. E diz o Senhor: eu vou usar as suas mãos, e lá dentro, na sua casa, na sua empresa, nos seus negócios, aquilo que estava se levantando como fortaleza, eu vou usar as suas mãos. Melhor, eu vou te capacitar de uma forma tão poderosa, que não tem como ter sido só você, foi você e eu junto, diz o Senhor. Aleluia. E suas mãos vencerão, amém? Aplauda Jesus por isso. Preciso terminar, igreja. Presta atenção, Deus está falando que vai usar a sua mão, não a sua boca. Então vigia com a tua língua. Foi o que o Senhor falou aqui comigo. Deus vai usar a sua mão, não a sua boca. Vigia com a tua língua. Amém? A sua língua tem que fazer que nem Davi, declarar a grandeza de Deus. Não dê honra a outros, dê honra ao Senhor. Aleluia. Derrubou as fortalezas dos meus inimigos e os destruiu diante dos meus olhos. Então o lugar daquela batalha passou a ser chamada Baal-Perazim, o Senhor que rompe os. Foi muito fraco para quem o Senhor derrubou barreiras hoje. O Senhor que rompe, Deus vai usar as suas mãos e vai romper esses obstáculos. Deus vai te usar poderosamente. Primeiro Ele vai quebrar essa barreira na tua mente e no teu coração. Essa ansiedade louca, essa angústia, essa depressão, esse medo, são barreiras que foram impostas e levantadas. Talvez com as batalhas que você enfrentou no decorrer da tua vida, diz o Senhor: eu vou quebrar essas barreiras, porque eu quero te usar. Aleluia. E Deus vai mudar o nome da situação. Amém? Eu tenho um salmo que eu amo muito, que é o Salmo 84. Não precisa pôr não, Nath. Que o salmista fala sobre o vale de Baca, né? Que é o vale de lágrimas.
E depois ele fala, lá no vale de Baca, o Senhor transformou aquele lugar, que era um vale de lágrimas, transformou em um vale de alegria, de cântico. Você crê que Deus transforma lugares? Pois Deus vai mudar aquele ambiente. Deus está dizendo assim comigo, fala para a minha igreja, aonde as trevas reinavam, não reinará mais, porque eu tomei o meu lugar, diz o Senhor, e por causa de vocês, Deus está falando aqui comigo, por causa de vocês, eu repreendi o devorador, aleluia, o migrador, o cortador, essa barreira foi quebrada em nome de Jesus. Tem coisas grandes, o céu está aberto neste lugar, eu vejo os céus proféticos. Aleluia. Então agora os filisteus resolvem, vou falar uma coisa, e não se ofenda, o inimigo é muito, como que é, Pedro? É paia. O inimigo é muito sonso. A Bíblia diz que os filisteus voltaram, aonde eles se acamparam? No mesmo lugar, aonde havia sido derrotados. Não bastou uma derrota, só que agora eles voltaram, com mais estratégias, voltaram com mais homens. Agora Davi desce a fortaleza de novo e ele vai consultar quem? O Senhor. Ele não precisava, porque ele já derrotou uma vez, mas ele depende de quem? Diz o Senhor, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Está lá no livro de Salmos, Jeremias 29:11, e deixarei ser achado por vós. Olha, Davi vai buscar o Senhor agora, e Davi fala, Senhor, posso atacá-los de novo? A primeira resposta foi, ataca. A segunda resposta do Senhor diz assim, não ataca pela frente. Espera aí, não era que ele não podia atacar, não ataca pela frente. A primeira vez, você atacou de frente, eu entreguei nas suas mãos, você venceu no meu poder, mas foram as suas mãos. Daí o Senhor disse agora, dá a volta, e para debaixo das amoreiras, e o sinal será, por cima das amoreiras, você vai ouvir um barulho de alguém andando por cima das amoreiras. Em algumas traduções bíblicas, na Bíblia Sagrada, está dizendo assim, pois será o sinal que o Senhor saiu à sua frente para ferir os exércitos. Na Almeida Corrigida Fiel, o Senhor saiu então adiante de ti para ferir o arraial. Vai ouvir um estrondo de marcha. Então assim, Deus disse para Davi, dá a volta, não ataca por frente, sai, dá a volta, fica debaixo do pé de amora, você vai ouvir um barulho, um estrondo, como se tivesse alguém marchando por cima da copa. E algumas Bíblias vai dizer que você vai ouvir passos de alguém marchando ali por cima. Quando você ouvir esse barulho, Davi, esse é o sinal. Mas que sinal é esse, Davi? Que o Senhor, olha, foi na sua frente e feriu os filisteus. A primeira ordem foi, vai, ataca de frente, porque eu vou usar as suas mãos, e nas suas mãos eu entregarei. Agora não, Davi, muda a estratégia, o negócio não é mais contigo, agora o negócio é comigo. Você vai dar a volta por trás, vai ficar parado, quando você ouvir eu andando e marchando por cima da amoreira, aí você vai com seu exército, porque é o sinal que eu fui na tua frente, e feri esse inimigo, e esse inimigo que se levantou pela segunda vez, não se levantará mais, porque quem os feriu foi o Senhor, aleluia. Agora diz o Senhor para alguém aqui, não temas, espera, Deus vai te dar uma segunda estratégia. Talvez você se perdeu na primeira e achou que não ia ter outra chance de acontecer de novo. Diz o Senhor, vai ter chance sim, porque Deus é que abre caminhos. Aleluia, Deus vai te dar uma nova estratégia. Talvez você tentou vencer a primeira, tentou vencer a segunda. Deus está falando aqui comigo, Pedro, que a vida de alguém aqui parece que é um ciclo que se repete. Sempre a mesma situação. Passa um tempo, fica bom e volta.
passa um tempo, fica bom e volta. Diz o Senhor: não, dessa vez vai ser diferente. A primeira, eu deixei suas mãos fazerem, te capacitei. Agora não é mais as suas mãos, é as minhas. Não é mais a força do seu braço, é a força do meu braço. Agora você vê na segunda resposta o poder sobrenatural do Senhor agindo. Davi, você vai ouvir um passo, você não vai ver quem é, mas você vai ouvir o barulho de alguém andando. E a Bíblia diz que foi um estrondo, que ele ouviu um estrondo, como se alguém pisasse na terra e fizesse um estrondo de um grande exército marchando. E era Deus, não é um exército, sou eu. Aleluia, marchando na terra para ir na tua frente. O barulho que faz, aleluia. Quando eu lembro do Senhor fazendo barulho, Pedro, eu lembro quando Gideão, aleluia, estava preparado para guerrear, aleluia. A Bíblia diz que o Senhor foi na frente, aleluia, fez um barulho, aleluia. Ah, meu amado, você não tem noção do barulho que o Senhor está fazendo, do estrondo que está acontecendo na terra. Quem crê, dá glória a Deus. Deus está falando com alguém aqui. Agora, eis a diferença do que serve e do que não serve. A tua mão não pode, a minha pode. Está impossível para você, para mim não está, diz o Senhor. Espera, diz o Senhor, não vai de frente não. A estratégia mudou para você. Agora você não vai mais bater no peito. Você vai por trás, vai ficar quietinho, não vai dar um passo sem ouvir o sinal. Não vai fazer nada, não vai falar, não vai gritar, não vai abrir a bocona de sacola para sair contando para todo mundo, não vai postar nada no seu Facebook, nas suas redes sociais, que ninguém precisa saber. Engraçado que as pessoas fazem isso como se Deus tivesse um Instagram, né? Como se ele te seguisse nas redes sociais. Não, você não vai fazer nada. Você vai ouvir a direção da palavra, vai dar a volta. Diz o Senhor, esse recuar que você está dando para dar a volta, não é um recuar de derrota, é um recuar de estratégia. Talvez o Senhor te fez voltar e você se sentiu humilhado. Eu tive que voltar. Meu Deus, eu perdi isso, eu fiz aquilo, eu tive fé. Eu disse: Senhor, para com essa loucura toda. O Senhor está dizendo para alguém: eu te fiz recuar para te mostrar o meu poder. E para mostrar para alguém aqui que quando eu faço é diferente de quando você faz. Quando você faz, ele se levanta de novo, mas quando eu faço, ele não se levanta mais. Davi, ele estava dizendo para Davi: Davi, você foi vitorioso da primeira vez, eu usei, mas foi o teu braço, eu te dei força no teu braço, você declarou que você é água avassaladora, tudo bem, mas eles voltaram, agora não é mais o teu braço, é eu indo na tua frente, marchando, porque eu sou o Senhor dos exércitos que vence e não perde batalha. Aplauda o Senhor por causa disso. Aleluia, aleluia. Banda, vem aqui. Gente, vem, banda. Levantem-se, por favor. Fique de pé, igreja, também. Diz o Senhor, vai ser tudo diferente. Aleluia. Vai ser tudo diferente. O Senhor te trouxe aqui hoje para falar para você: vai ser tudo diferente. Não vai ser mais como você quer e da maneira que você quer. Não é mais na força do seu braço. Não é como conduz o seu coração. E não é como conduz os seus pensamentos. O Senhor te chamou desde o ventre e escolheu o teu nome e disse que você é dele. E diz o Senhor, esse chamado arde dentro de você de uma força tão grande. E você sabe que você depende dele para tudo. E o Senhor te trouxe hoje aqui para dizer que a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Diz o Senhor, não temas, encoraja o teu coração. Seja forte, seja corajoso. Porque esse segundo inimigo que se levantou, essa situação que se levantou pela segunda vez, não vai se levantar mais, porque o Senhor se levantou e Ele foi na sua frente.
E o Deus que não perde batalha te chama pelo nome. Ele vai colocar paz no seu coração, uma alegria tão imensurável, algo tão maravilhoso, porque muitas coisas te atraem, muitas belezas te atraem, mas quando o Senhor te encontrou, te chamou a beleza dos olhos de Deus, você não vai conseguir olhar mais para nada. E parece louco, mas Deus te chamou do jeito que você é. Deus está falando para você, não muda nada. Eu te chamei assim, filho. Conheço o teu coração e as verdades do teu coração. Tu és meu. Vem para os meus braços de amor que eu vou mudar a tua história. Eu vou mudar a tua história, o teu passado. Não quero me lembrar dele, porque uma nova história começa a ser escrita. Não vive mais do que foi, do que aconteceu, do que tinha e do que era. Uma nova história está sendo escrita. Deus vai te dar uma estratégia diferente, mas está abrindo um caminho aí que vem vindo o livramento, tá bom? Vem vindo um socorro do Senhor aí tão rápido, que você vai voltar nessa casa, testemunhar: o meu Redentor, Ele vive. E o Senhor, aleluia, Ele te abraça nos braços de amor, amém? E vai te dar paz, hein? Uma paz tão grande, porque hoje você deita de um jeito, e ao seu levantar amanhã, vai ser totalmente diferente. Aplauda o Senhor Jesus. Oh, aleluia! Deus está dizendo assim: eu me coloquei de pé, e eu vou dar um sinal, vai ouvir um barulho, um som diferente. Não é, eu estou pregando aqui, Pedro, não é para pessoas naturais. Eu estou pregando aqui, é para pessoas que vão viver o extraordinário hoje, um barulho diferente. Horabaxera baralabalabai, Ronalamachore baralabalabai. Tem muitas vozes falando, muitas coisas, diz o Senhor: cala tudo isso, e ouve só o meu sinal. Oh, não grite, não acha na loucura, não tenha medo, acalma o teu coração e espera que eu estou contigo, não estou com eles. Pedro, eu estou contigo, não estou com eles. Aleluia. Eu não lembro o nome da irmã de branco lá do fundo. É Glauceni. Diz o Senhor: eu estou contigo, não estou com eles. É contigo que eu estou. Aleluia. Eu vou na tua frente, vou romper, diz o Senhor. Eu vou romper barreiras que há muito tempo não são rompidas, que você tem tentado com a força do seu braço, mas diz o Senhor: não é mais sobre o seu braço, não é mais sobre a tua sabedoria, sobre o teu entendimento, é sobre aquele que se levantou por amor a você. Aleluia. E diz assim: diante de você coloquei uma porta aberta que não se fechará. Socorro e livramento vem vindo do Senhor. Se você crê nessa palavra, diz o Senhor, você não vai falar mais nada, não vai gritar, não vai mais contender, não vai mais, mas vai confiar no sinal do Senhor, que vem vindo, fazendo barulho. Olha, se você ouve esse barulho, imagine o inimigo. Esse barulho que você ouviu, que Davi ouviu, Deus diz: quando você ouvir os passos, é para você marchar. Davi ouviu um sinal de ir vencer, mas o inimigo também ouviu Pedro, só que do inimigo não era um sinal de vencer, era um sinal dizendo: corre, 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 porque quem vem vindo com Davi, vem vindo para vencer. Quem está vindo com Davi, pastora Fabiane, está vindo para vencer. Quem está vindo com Davi, está vindo para vencer, Dora. Quem está vindo com você, está vindo para vencer. Aleluia. Esse barulho, oh, vai te encorajar. Levanta a tua mão e adore a Ele agora. Alabaceira. Oh, alabaceira, baralabá. Ele está aqui.
Ele está aqui. Feche os seus olhos, Ele está aqui tocando em você agora. Você vai sair daqui mudado. Oh, Ele está aqui. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Diz o Senhor: por você mesmo você não vai conseguir. Por você mesmo você não vai conseguir sair. Por você mesmo você não vai conseguir se livrar. Mas diz o Senhor, não é mais na força do seu braço, é o meu poder que está agindo na sua mente, no seu coração. Eu estou visitando o seu corpo, tudo aquilo que age e move em você, que não veio de mim, diz o Senhor, está batendo em retirada agora, porque o meu Espírito te toma e te liberta. O Senhor diz, eu te chamei, tu és meu, eu vou mudar a tua história. Quem vê você andando nas ruas da cidade, aleluia, fala de você, comenta de você, te humilha, mas diz o Senhor, a partir de hoje, vou te fazer andar nessa cidade de cabeça erguida. Tem uma honra preparada para você. Você sente vergonha de você mesmo, você sente humilhado, se sente pequeno e diz, não é para mim, não dá mais para mim. O diabo tentou tirar sua vida várias vezes, mas diz o Senhor assim, filho meu, amado meu, hoje eu mudo tua história, escrevo tudo novo. Esse encontro não vai ser mais o medo que vai te conduzir, não vai ser mais essa loucura que às vezes toma a sua cabeça, mas o Senhor vai te conduzir em triunfo, vai abrir uma porta para você e vai te levantar. E diz o Senhor, tudo aquilo que foi tirado de você, eu vou fazer tudo novo se hoje entregares o teu coração a mim, diz o Senhor. Ora, baixei, eu tenho uma família, eu tenho uma casa. Ora, baixei, não temas mais, porque eu sou contigo. Ola masumi calabashera balabala. Ele é contigo. Você vai sair daqui vencedor, vai ter vitória. O Senhor te ama, te ama, te ama, te ama. E não importa os lugares onde você andou, Ele te ama. Oh, Eu quero viver algo ora baralabaxeira baralabalabás. faz meu coração arder de dor, fazendo todo medo desaparecer. Espírito Santo, Sobre mim no amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem,
Glória a Deus, é maravilhoso ouvir o Senhor falar. Obrigado, Gabriel. Pastor José, muito obrigado por essa palavra, por permitir que o Espírito Santo conduza, direcione e, de verdade, nós saímos aqui com uma palavra, nós saímos aqui com uma esperança, amém? O Senhor falou com você nessa noite? Amém, glória a Deus. Eu gostaria de, antes de dar aqui os avisos finais, pedir para que os irmãos orem por um irmão da nossa igreja aqui, no nosso grupo de louvor, é o irmão Éder. Eu esqueci na minha organização aqui que ele teria que sair mais cedo, senão eu teria feito esse momento mais cedo para nós orarmos aí com imposição de mãos, mas o que acontece é que o irmão Éder descobriu aí nessa semana que ele está com uma complicação ali nos seus olhos, alguma coisa sobre retina descolada, alguma coisa assim, descolamento de retina, é isso. E o caso dele é bem urgente, ele vai precisar inclusive ele saiu mais cedo agora, porque ele tem lá que jantar, porque ele tem que ficar lá às 12 horas, né, para fazer os exames e tal, o jejum, e o mais rápido possível ele estará passando por cirurgia. E a minha intenção é que nós orássemos para ele aqui agora com imposição de mãos, mas como ele teve que ir já, eu peço para que os irmãos incluam em suas orações, nós faremos uma oração aqui no final do culto, mas incluam nas suas orações também na sua casa, a equipe de intercessão, irmã Dora, irmã Zila, coloquem, por gentileza, para que tudo ocorra da melhor forma possível, se a cirurgia for realmente a solução, porque nós queremos também que o Senhor pode operar sem as mãos dos médicos, mas o Senhor também que dá a capacidade e a sabedoria, que tudo seja feito da melhor forma para que o nome do Senhor seja glorificado, amém? Tenho certeza que nós estaremos aqui contando que deu tudo certo, que o nome do Senhor pode ser glorificado através da vida do irmão Éder, amém? Então, quero estar só dando os avisos finais. Nós teremos, então, amanhã, terça-feira, culto no Pinhal, culto de campanha. Na quarta-feira, nós temos aqui o culto da campanha na nossa igreja, os dois às 19h30. Na quinta-feira, nós teremos o último, eu já disse, mas só para reforçar, a última aula da Escola Bíblica de Membros, encerramento agora. Então eu peço para que você faça um esforço maior de vir, não deixe de estar conosco aqui, vai ser um momento muito especial, e no domingo nós teremos a entrega dos certificados para aqueles que se inscreveram no curso, amém? Então venha na quarta-feira, venha na quinta-feira. Na sexta-feira nós temos o louvorzão da Jubrac, segundo louvorzão da Jubrac, glória a Deus. O pastor Davi Emerson estará ministrando a palavra, pastor lá da nossa igreja de Itu, Brasil para Cristo de Itu, o homem é top demais, prega, canta aí, vai ser uma bênção, eu tenho certeza que vai ser uma noite muito especial, e eu quero fazer esse convite para você, não perca, separa esse espaço aí na sua sexta-feira, já desmarca o que você tinha que fazer lá, e 7 horas da noite, vem aqui com a gente vai estar louvando ao nome do Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor também estará falando aos nossos corações. No domingo, nós teremos lá no Força para Viver, que é a chácara da nossa regional, que é o lugar de, como que chama? Casa de recuperação, exatamente. Lá também é realizado o batismo. Agora, o último batismo do ano acontece a cada 3 meses. O último batismo do ano será realizado agora nesse domingo, dia 23, às 14 horas. Os irmãos que puderem e quiserem estar lá, vai ser uma bênção. Isso, claro, e alguém que sentir no coração de finalizar esse ano, porque assim, irmãos, a palavra nos diz que melhor é o fim do que o começo das coisas, amém? Então, talvez você esteja pensando, nossa, eu comecei esse ano de uma forma muito ruim, nossa, eu fiz coisas que mas então vamos finalizar esse ano glorificando o nome do Senhor. Se você foi tocado, se você sentir, chame aí
durante essa semana o nosso pastor Jean, pastor José, pastor Rubens, e entre em contato para que você possa estar se batizando, se esse é um desejo que nasceu no seu coração, nesse domingo agora, dia 23 de novembro. Aí eu já quero deixar um aviso também, culto da intercessão será realizado em dezembro. É muito importante que a gente já avise antes, para que você separe essa segunda-feira, dia 15/12, será feito aqui o culto de intercessão. As irmãs estão aí todas as segundas-feiras, né, Dona Zila? Elas estão aqui na parte da tarde, então nós estaremos findando o ano aí, realizando um culto muito especial. Estará ministrando aqui a preletora Elisângela Miguel, que é uma bênção, e eu tenho certeza que será maravilhoso. E mais um recado, no começo do ano, nós temos os 12 dias de clamor para os 12 meses de bênçãos. E eu quero te convidar a colocar como prioridade o Senhor, para que você possa deixar claro para si mesmo, para os outros e principalmente para o Senhor, de que a sua prioridade, a coisa que mais importa, a raiz de tudo, como você estará aí declarando que será o ano de 2026, nós estaremos aqui, às sexta, sábado e domingo, as 4 primeiras semanas de janeiro, sexta, sábado e domingo, nós teremos aí os 12 dias de clamor. Serão homens, e a Fabi, né, abençoados aqui, que estará trazendo para nós uma palavra maravilhosa, e eu tenho certeza que é uma forma gloriosa mesmo, é um direcionamento que o Senhor nos dá em nossa obra, para que a gente inicie aí esse ano definindo bem as nossas prioridades. Amém? Amém? Então eu quero que você coloque aí na sua agenda, você separe esses momentos para estar conosco aqui cultuando e glorificando